vou falar um pouquinho rápido, né, sobre o meu currículo. Eu sou graduada em fisioterapia, né, especialista em dermatofuncional, que é uma área da fisioterapia em que a gente consegue, né, tratar de forma estética e de forma reparadora o tecido também, tá? Então, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, também tenho formações em ortomolecular, em pilates, estética facial e corporal avançada, com equipamentos, com cosméticos, treinadora, né, de algumas marcas, aqui em Aracaju, inclusive, e também sou professora de graduação e pós-graduação, né, de uma universidade aqui na cidade. E além disso, eu gosto muito dos produtos naturais, sempre gostei, né? Hoje eu faço pós-graduação também em prescrição de fitoterápicos, né, e suplementação nutricional, porque é uma área que eu acho que vem crescendo muito, eu vou falar muito sobre isso também. Né? Tem algumas, eu acredito, eu mandei para algumas alunas minhas, né, de graduação e pós-graduação, que têm curiosidade de saber sobre os óleos essenciais e como incluir, inclusive, nos tratamentos. Né? Eu estou aqui no consultório, eu uso os óleos essenciais nos meus tratamentos faciais e corporais também. Né? Então, muita gente me pergunta como eu posso fazer isso, né? Como eu posso cuidar da estética, né, da beleza associado com os óleos essenciais. Então, eu uso muito voltado para isso, né? Eu pesquiso muito voltado para isso também. Então, eu vou começar a compartilhar um pouquinho, né, com vocês. Eu conheci, né, os óleos essenciais da doTERRA através de minha mãe, através de Cláudia, né, que eu não conhecia. E aí eu fui me apaixonando, né? Cada dia que vai se passando, você vai conhecendo mais sobre, né, a doTERRA e você vai se apaixonando mais, né? É uma coisa que vai acontecendo com o tempo, porque não tem como, principalmente para quem gosta, né, da beleza, do cuidado, da integralidade. Eu vou falar sobre isso aqui também. E aí eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês com relação... Deixa eu ver se vai passar aqui. Com relação aos óleos essenciais, tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas, né? Se, mas eu posso usar o óleo essencial para fazer um tratamento para mancha? O óleo essencial, será que é bom realmente para acne, Lari? E aí eu trouxe para vocês alguns dos artigos, né, que eu já estudei, que eu já dei uma olhada. Aqui são alguns que a gente encontra, né, nas plataformas científicas, no PubMed, no Google Acadêmico, falando, né, sobre os óleos essenciais e o uso aplicado, né, aos tratamentos estéticos, aos tratamentos faciais, às funções antimicrobianas, antifúngicas, que a gente já viu, que a gente já conhece. Então, a gente tem muita literatura, né, sobre isso, porque também como a gente atua a todo momento, né, com um cliente, né, com um paciente, indicando um óleo, a gente tem que ter uma fundamentação daquilo que a gente está indicando. Né? Então, isso traz uma segurança para a gente também. Né? E eu trouxe vários artigos, inclusive artigos em que a gente até associa com equipamentos na nossa prática clínica, que dão essa segurança também. Né? Então, para tratamentos faciais, tratamentos corporais, o uso do óleo essencial de lavanda, do óleo essencial de alecrim, o de melaleuca, copaíba. Então, a gente tem muita coisa hoje já em estudo e que já é comprovado que a gente traz esse resultado. Né? Lari, mas e quando a gente fala sobre esses óleos essenciais e a relação com a estética, né? Hoje eu vou, né, tirar algumas dúvidas de vocês sobre os tratamentos estéticos, né? Corporais, Lara, gordurinha localizada, celulite, o que que a gente pode estar indicando, o que que a gente pode estar utilizando, né, na acne. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode indicar e como a gente pode utilizar também, né? Para que a gente utilize em casa, a gente faça uma massagem, por exemplo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu uso também. Tá? Então, Lari, mas e por que o mercado, né, de óleos essenciais ele vem crescendo tanto na estética? Né? Quem já trabalha com a estética, ou que já viu algum procedimento ou já fez uma drenagem linfática, uma limpeza de pele, tem visto que os profissionais têm buscado cada vez mais, né, produtos que sejam naturais e os benefícios desses produtos. Né? Por quê? Primeiro, por conta da questão da sustentabilidade. Né? A gente sabe hoje o quanto o nosso cliente, o quanto a gente, né, quer fazer uso de um produto que seja o mais natural possível, né, que traga menos malefício para o nosso mundo, né, que traga uma integralidade. Né? Essa integralidade é a união justamente do corpo com a mente. Né? Então, hoje a gente faz tratamentos em que a gente pensa na gordurinha localizada. O meu cliente ele chega para mim para poder fazer um tratamento de gordurinha, mas eu sei que às vezes aquela gordurinha é por uma fome compulsiva, é por uma crise de ansiedade, é por conta de uma síndrome do pânico, é por conta de um sedentarismo.
é por conta de um excesso de radicais livres, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses radicais livres, né, que hoje a gente vive tentando combater, né, para que a gente não produza tanto radical livre assim, e faça com que nossas células envelheçam mais rápido, né? Então, hoje o nosso corpo, ele é fruto da nossa mente, né? Então, isso acontece também com as disfunções, as alterações estéticas que a gente tem, seja uma acne, seja uma ruga, né? Seja aquele aspecto de ar cansado, aquela pessoa que trabalha demais, vive naquele corre-corre, né? Então, a gente precisa também pensar de forma mais integral e sempre de uma forma que seja o mais natural possível, né? Porque a gente sabe que o benefício dos óleos, né, eles são facilmente absorvidos pela pele e também pela corrente sanguínea, né? Então, isso faz com que a gente utilize, né, um óleo, esse óleo ele vai dar um resultado muito mais rápido, muito mais significativo, muito mais visível, sem trazer nenhum prejuízo para o organismo do meu paciente. O sensorial, né? O paciente, ele fala muito, nossa, hoje você utilizou um cheirinho diferente, eu estou sentindo que tem um cheirinho diferente aqui na sala, esse produto está diferente. Por quê? Porque isso faz com que a gente mexa com o sensorial dele e faça com que ele sinta, né, através daquele aroma e tenha os benefícios também, né? Então, os óleos essenciais dentro da estética não é só para a gente aplicar, né, de forma tópica, né? É para a gente também, né, fazer com que ele sinta aquele aroma e tenha o benefício. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui hoje? Eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre cada disfunção, né? E explicar para vocês também, porque não adianta eu chegar para vocês e falar assim, olha, vamos utilizar o óleo essencial para tratar a celulite, sem explicar o que é a celulite. Eu aposto que tem muita gente que tem dúvida o que realmente é a celulite ou não. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro, né, sobre as alterações estéticas que a gente tem faciais, né? As mais comuns é que as pessoas mais buscam tratamento, que as pessoas sempre perguntam para a gente, qual óleo eu posso utilizar para acne? Meu filho tá com a acne muito inflamada, tá aparecendo uma manchinha no meu rosto, um melasma, o que eu posso estar utilizando? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas alterações estéticas faciais. Algumas dessas imagens aqui que vocês estão vendo devem ser bem comuns, né? Algumas pessoas, né, reclamam bastante do processo de envelhecimento, mas uma dessas, a gente fala que é a mais comum de se acontecer, que é justamente a acne, né? A acne hoje, a gente, no consultório, a gente trata a acne como uma patologia, né? Porque ela é realmente a patologia, porque ela tem, né, o aparecimento de bactérias, né? Propinobacterium acnes, né? Estafilococcus. Então, essas bactérias, elas estão depositadas dentro da glândulazinha, né, do folículo, onde fica lá guardadinho a nossa glândula sebácea, que é quem produz o sebo, e aí acaba inflamando. Se o meu cliente, né, aquela pessoa, ela não cuida daquela acne, a acne ela vai se agravando. Por isso que a gente sempre fala que tem um acne que é mais leve, é um grau 1, um acne que é mais grave, um grau 3, grau 4, algumas pessoas que têm nódulos, têm cistos, né, por depósito dessa grande quantidade de sebo. Né? Então, o nosso foco ao tratar a acne é fazer esse controle do sebo na pele. Né? A gente sabe que grande parte do público que tem acne são jovens, né? Então, cerca de 90% da população jovem tem a acne, seja em um grau mais leve ou seja em um grau mais grave, e que a gente pode sim estar tratando, a gente pode sim estar cuidando dessa acne com os óleos essenciais. E a gente sabe que quando não se trata essa acne, pode levar ao aparecimento de hipercromias pós-inflamatórias. Claro, o que são as hipercromias pós-inflamatórias? São aquelas manchinhas derivadas da acne, aquelas manchinhas vermelhinhas, né? Tem gente que mexe, né, e aperta e fala, apareceu uma manchinha depois. O que foi que aconteceu? Formou uma mancha, uma hipercromia pós-inflamatória, depois dessa inflamação. E tem algumas pessoas que ainda ficam também com cicatrizes de acne, né? Então, a gente consegue tratar não só essa hipercromia pós-inflamatória e a cicatriz de acne, como a própria acne inflamada, né? Como a gente pode ver nessa imagenzinha aí, o adolescente com aquela quantidade excessiva de sebo, né? Que aquela glândula sebácea produziu, bem inflamada, ao redor bastante sangue, né? Que algumas pessoas falam, é aquele pus, né? Dá para ver aquele puzinho amarelo. Aquilo dali é realmente, né, uma inflamação mais intensa em que a gente pode estar cuidando também
com os olhos. E aí eu trouxe algumas sugestões do que a gente pode estar indicando, né, no caso de acne, e o que a gente pode utilizar para quem também trabalha com estética, né, no consultório. Eu trouxe alguns óleos, né, que são indicados para acne e as propriedades terapêuticas dele, e quando utilizar cada um. Né? Então, o primeiro que eu coloquei aí, né, que muita gente que já trabalha na estética já utiliza, né, lá na universidade, inclusive, muitas alunas utilizam o Tea Tree, né? Em todos os casos de acne, a gente associa com, por exemplo, uma limpeza de pele. Claro, eu vou fazer uma limpeza de pele no meu cliente, né? Eu posso colocar, a gente tem equipamentos que são vaporizadores também, que a gente pode colocar algumas gotinhas do óleo essencial, né, de Tea Tree, da melaleuca, para poder ter esse efeito secativo, antimicrobiano, antisséptico, anti-inflamatório, né? Ele é muito rico e ele vai trazer um benefício para aquela acne, tanto a acne inflamada, quanto no caso daquela acne, né, que está se iniciando, aquele cravinho preto, por exemplo. A gente tem também o cipreste, que também pode ser indicado, principalmente para acne inflamatória, aquela que tem pus, né, que tem aquele pontinho amarelo, porque ela tem um grande efeito secativo, né, e também é um excelente anti-inflamatório. E eu trouxe dois que eu acho muito legais, que é o gerânio, né, que o gerânio ele consegue equilibrar hormônios femininos. Então, por exemplo, Lari, eu conheço uma pessoa que tem uma moça que tem uma acne adulta, por exemplo, né, uma acne já depois de 30 anos, 35 anos e continua tendo aquela acne. Eu posso indicar para ela, por exemplo, o óleo essencial de gerânio, né? Porque o óleo essencial de gerânio, além dele ter aquele controle do sebo, ele vai também conseguir equilibrar o hormônio feminino. Então, ele vai ser interessante também para aquele caso, principalmente da acne feminina. E aí a gente tem em contrapartida o óleo essencial de cedro, né? Que o óleo essencial de cedro, ele estimula a energia masculina, né? Então aquele adolescente, né, que está no ápice dos hormônios masculinos, você pode indicar para ele, né, fazer o uso do cedro também, porque ele também funciona como um anti-inflamatório, né? Então, lógico que vai depender de cada caso, né? A gente sempre avalia para ver qual é a real necessidade, mas que são óleos que, dependendo do caso do paciente, com as suas propriedades, ele vai acabar trazendo um resultado significativo. Né? Então, esses são os principais, né? Porque eu até estava comentando com minha mãe, não dá para a gente falar de todos, mas eu uso muito, né? O cipreste, o gerânio, o tea tree, o cedro. Eu tenho muitos pacientes adolescentes, né? Muitos meninos que procuram tratamento e que eu também faço essa associação. Certo? Então, além da acne, a gente tem outras coisas também que a gente pode tratar, né, de alterações faciais. Né? A gente tem uma busca também muito grande, né, por esses tratamentos de acne, para quem também quer auxiliar, para quem quer melhorar aquela cicatriz. Tem algumas pessoas que já passaram daquela fase da acne e agora querem só controlar a oleosidade da pele. Ah, Lari, minha pele está irritada, né? Está com aquelas manchinhas vermelhinhas, eu não tenho mais tanta acne, mas está formando cicatriz. A gente também tem outros óleos que podem auxiliar. A sálvia, né, a esclarela é muito boa para quem tem pele bastante oleosa, né? Aquela pessoa que acorda de manhã com a pele bem oleosa, né, que passa a mão e fala: "Nossa, como meu rosto hoje está oleoso". Por quê? Porque ele consegue regular a produção de sebo. A gente tem artigos que mostram, né, que a sálvia ela consegue fazer esse controle da produção da glândula sebácea, né? Então a glândula ela não vai produzir mais tanto sebo, né? Então ela vai trazer esse benefício para não ter tanta oleosidade excessiva. A copaíba é excelente bactericida, cicatrizante e anti-inflamatório, né? Então tem alguns pacientes que já estão no final do tratamento de acne e eu gosto de indicar a copaíba, né, para que venha prevenir, para que não forme uma cicatriz de acne, né? Então você pode estar indicando a copaíba também. A lavanda, ela é bem interessante. Tem algumas pessoas que me perguntam: "Nossa, lavanda para acne, Lari, por quê?" Né? Lavanda para acne porque ela é um excelente antioxidante. E aí a gente entra, né, naquele papo dos radicais livres. Né? Radical livre, gente, a gente produz quando a gente tem uma rotina, por exemplo, com muito sedentarismo, que a gente não se alimenta muito bem, a gente não dorme bem, a poluição, tudo isso faz com que a gente, né, produza radicais livres que ficam tentando danificar as nossas células saudáveis do organismo. Né? Então, quando a gente faz o uso de um óleo essencial que tem esse efeito antioxidante, a gente tenta prevenir e reverter esses sinais. Então, a lavanda ela consegue fazer isso, além de conseguir acalmar a pele, né? E evitar com que apareçam mais manchas e mais cicatrizes. Né? Então, aquela pelezinha que tem muita acne, está muito vermelha, muito inflamada, a gente pode indicar a lavanda também.
Além disso, tem a camomila romana, né? A camomila é indicada também para todos os casos, tanto de forma preventiva, como também para quem tem uma acne inflamada, para quem está com a cicatriz de acne, quem está com a pele oleosa. A camomila é muito completa, né? Ela traz um resultado significativo para a acne também, até para quem tem a acnezinha inflamada e está com essa cicatriz, né? Então, aqui a gente viu alguns óleos que não são só para a gente desinflamar aquela acne, né? Quando a gente fala da acne, a gente precisa falar sobre tudo. A gente precisa falar sobre o excesso do óleo na pele, a gente precisa falar sobre as cicatrizes, a gente precisa falar sobre as manchas. E aí a gente vê que a gente tem óleos para que a gente trate cada indicação, para que a gente trate cada coisa, né? E isso acaba trazendo um resultado muito mais completo, né? Porque aquela pessoa que eu indiquei, aquele cliente, ele vai olhar e vai dizer: nossa, você não se preocupou só com o fato, né, de que a minha acne está inflamada, você se preocupou com o quadro geral que a minha acne se apresentou. Né? Então, dá para a gente tratar muito bem a acne e ter um resultado bem significativo. Além da acne, a gente também tem algumas pessoas que têm a pele muito sensível, né? E a gente tem uma patologia, inclusive, chamada rosácea. A rosácea, ela é uma alteração, né? Um distúrbio inflamatório que é crônico, ela traz uma vermelhidão, né? Um eritema, como a gente fala, bem central, bem no meio do rosto mesmo, que pode ser transitória ou persistente. Tem algumas pessoas que, quando estão muito estressadas, fazem uma atividade física de forma excessiva, começam a suar muito, começam a ficar com o rosto muito vermelhinho, muito sensível. Isso é uma característica de que pode ser uma rosácea, né? Tem algumas pessoas que chegam até os vasos, né, visíveis, os vasos sanguíneos, né, mostrando bem, e apresentam algumas pápulas e pústulas, né? As pápulas são aquelas acnezinhas vermelhinhas, e a pústula é a que tem o pus, como eu comentei com vocês quando eu falei sobre acne. Então, tem algumas pessoas que têm o rosto tão vermelho, né, com tantos vasinhos aparentes, que apresenta, inclusive, né, essas espinhas, esses pus nessa região. A gente tem vários tipos de rosácea, né? A gente tem uma que é vascular, que o rosto só fica vermelhinho, tem uma que é inflamatória, que tem a acne associada, e a gente tem, inclusive, na literatura, cerca de 3/4 da população tem uma rosácea que é ocular, que a pessoa fica com os olhos também muito vermelhos. Lari, mas a gente tem óleo para poder tratar também a pele sensível? Temos também. Né? A gente tem óleos em que a gente pode, né, auxiliar a diminuir essa inflamação. Né? Então, o gerânio, por exemplo, ele auxilia também no processo de cicatrização dessa pele, a diminuir aquela sensibilidade, aquela inflamação que aquela pele está. A lavanda, né, que a gente sabe que é excelente, né, quando a pele está irritada, consegue trazer, né, aquele efeito de acalmar a pele também, e a camomila também. Né? Então, são óleos que são bem similares ao que a gente viu quando a gente falou sobre a acne. Por quê? Porque a rosácea, ela não apresenta só a vermelhidão, ela apresenta o aparecimento da acne também. É por isso que eu quis trazer aqui para que vocês pudessem entender que além da acne, tem gente que fica com o rostinho vermelho o tempo todo e nunca sabe o que é. E aí pode ser um quadro de rosácea mesmo, que é necessário que procure, né, um profissional médico para que ele possa realmente diagnosticar. Né? Mas a gente já desconfia que pode ser uma rosácea ou só uma sensibilidade excessiva daquela pele. Laren, mas além dessa rosácea, além dessa sensibilidade excessiva, além dessa acne, tem uma coisa que é muito comum, que a gente tem uma procura muito grande nos tratamentos estéticos, que é as manchas. Né? Muita gente me pergunta, Lari, qual óleo essencial eu posso utilizar para mancha? Né? Então, quando a gente fala sobre mancha, gente, eu falo que é um mundo. Né? Quando eu explico para os meus alunos que eu falo, gente, mancha apareceu por quê? Né? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar no que está ocasionando o aparecimento, né, daquela alteração. Então, a mancha, ela pode ser provocada por N fatores. Pode ser por excesso de exposição solar, né? Tem algumas pessoas que falam assim, Lari, mas eu não sei por que eu tô com essas manchas agora. Né? A pessoa já tá com 40, 50 anos. E eu falo, e na sua adolescência, você tomou muito sol? Aí a pessoa me fala, eu tomei muito sol, eu ia à praia, eu me bronzeava, né, ficava com a marquinha, e aí, mas naquela época não tinha mancha, Lari, mas só que o corpo da gente tem memória, e a nossa pele tem uma memória também, né? Então, a partir do momento em que a gente expôs demais aquela pele, vai chegar num determinado momento, né, que a conta vai chegar, né, as manchinhas vão aparecer, né? Então, esse excesso de exposição solar traz esse aparecimento das manchas também. Alterações hormonais também podem trazer aparecimento de manchas. É o que acontece, por exemplo, no caso das gestantes.
né? Que tem aquele aparecimento do melasma, né? Que é aquela manchinha que a gente vê aí na imagem, que ela tem uma borda que é bem característica. Tem algumas pessoas que têm na região malar, algumas pessoas, né, têm nessa bochecha, na região do nariz, na regiãozinha da testa. Então, o melasma, ele é uma alteração que é muito difícil da gente conseguir, né, tratar 100%, mas a gente consegue inibir quando a gente detecta o que está fazendo com que apareça aquela mancha. E geralmente é por alteração hormonal, né? Então, tem algumas pessoas que têm o aparecimento dessas manchas por alterações. Algumas pessoas, às vezes, têm uma queimadura, e aí fica com a mancha derivada da queimadura. Um processo inflamatório, né? Como a gente estava falando da acne. Tem gente que fica com mancha porque mexeu demais, né, naquela espinha quando era mais novo, e acabou manchando aquela região. Então, Lara, mas e por que a mancha aparece, né? A mancha aparece, gente, porque a gente tem uma célulazinha, né, chamada melanócito, que ele é responsável por produzir o pigmento da nossa pele. Pigmento este que vai proteger o nosso tecido, né? Ele que vai proteger a nossa pele. Então, a partir do momento que eu estimulo demais esse melanócito, o que é que ele entende? Eu preciso proteger essa pele. Vou ter que produzir mais melanina, joga a melanina na superfície para poder proteger, senão vai queimar essa pele. E aí é quando vai tendo aquele acúmulo de melanina na superfície e a mancha vai aparecendo, né? Então, eu trouxe essa imagenzinha aí para que vocês pudessem entender, né, o que é essa tão falada melanina, né? O que é que esse melanócito faz com a nossa pele, né? Então, lógico que a gente tem que pensar que a melanina tem uma função. Ela está ali para poder proteger a nossa pele, mas a gente também não pode ter produção excessiva. Se eu tenho produção excessiva, eu tenho um aparecimento de mancha. Lara, mas eu consigo tratar essas manchas com os óleos essenciais? Consigo também, né? Então, eu trouxe alguns óleos que dá para a gente poder, né, indicar que a gente pode utilizar nos nossos tratamentos também, né? O óleo de gerânio, ele é muito interessante para quem tem aquelas sardinhas, né, que tem aquelas manchinhas. Ah, Lara, eu tenho algumas manchinhas, umas sardinhas em região de mão, região de colo, região de pescoço. Pode fazer o uso do gerânio, porque ele também tem um efeito antioxidante. O vetiver, ele é muito indicado para melasma, né? Para quem tem aquela mancha, né? Que tem aquela borda, porque ela consegue inibir a formação dessa melanina. O vetiver tem um artigo que fala que ele é inibidor da tirosinase, né? Inibidor da tirosinase porque o processo de produção da melanina até chegar na superfície da pele da gente é através dessa enzima, a tirosinase. Então, o vetiver, a gente tem um estudo que mostra que ele consegue inibir a produção, né, e a formação dessa melanina, porque ele inibe essa enzima tirosinase, né? Então, por isso que a gente pode estar indicando para casos de manchas que são mais intensas, como no caso do melasma. E a gente tem o patchouli também, que pode ser indicado para todos os tipos de mancha, inclusive de forma preventiva, né? Tem algumas pessoas que falam, ah, mas eu não quero ficar com manchinha, já estou com 30, 25 anos, né? E não quero futuramente ter aquelas manchinhas, né, de forma tão intensa nas mãos, nos braços. Pode estar fazendo o uso também, né, do óleo essencial de patchouli. Então, a gente consegue tratar, né, essas manchas e indicar para que a pessoa utilize em casa, né, de forma completa e trazer um resultado que seja significativo. Mesmo que as manchas, muitas vezes a gente não consiga tratar 100%, a gente consegue amenizar bastante, tá? Lari, e além dessas manchas, né? Uma das maiores procuras que a gente tem, né, que é derivada do processo de envelhecimento, são as rugas e as linhas de expressões. Né, Lari? Mas o que é esse envelhecimento? Lari, eu não quero envelhecer, né? Tem muita gente que fala para mim, Lari, eu estou envelhecendo muito rápido, e agora? Né? Gente, o envelhecimento é uma manifestação que é fisiológica. Não tem para onde a gente correr, né? A gente fala que existem dois tipos de envelhecimento. A gente tem o envelhecimento que é intrínseco, né, que está dentro do organismo da gente, né, que é derivado de uma carga genética mesmo, não tem para onde a gente correr, né, o relógio está aí passando e a gente está envelhecendo de acordo com que os segundos vão passando, e a gente tem o envelhecimento que é extrínseco, que vem de fora, que é o que a gente se expõe, né, a gente se expõe à poluição, a gente se expõe, né, ao sedentarismo, e isso vai fazendo com que a pele da gente envelheça mais rápido. Se a minha pele envelhece muito rápido, acontece o que, Lari? Aparece mais rápido rugas e linhas. Linhas são aqueles tracinhos bem fininhos que a gente olha e fala, tá parecendo uma ruguinha. A ruga, a gente tem a ruga que pode ser uma ruga estática, aquela que já fica o tempo todo, pode ser uma ruga dinâmica, que é aquela que aparece quando a gente sorri, né? Aquele bigodinho chinês, né? O suco nasogeniano. Lari, mas quando a gente fala sobre envelhecimento,
muitas vezes acelerado, é quando está tendo esse envelhecimento desordenado das minhas células, né? Então, essas células, elas vão envelhecendo muito rápido de acordo com os anos, né? Então, para quem tem aí 20 anos, essa é a época preventiva, né? Que é a hora da gente começar a cuidar, né, desse processo de envelhecimento, da gente tentar retardar ao máximo. Passou dos 30, 40, 50 anos, a pele já começa a perder volume, a pele começa a perder fibra de colágeno e elastina. Eu vou falar sobre o colágeno e elastina. Por quê? Porque o colágeno, né, são as células que conseguem, né, dar aquela sustentação para a nossa pele, deixar a pele mais firme, aquela pele mais viçosa, e é diferente da elastina. A elastina é aquela que dá elasticidade para a minha pele. Né? Elastina é como se fosse um elástico mesmo, né? É ela que consegue resistir às tensões, né, do nosso tecido. Então a gente precisa ter as duas. A gente precisa ter uma boa produção de colágeno e a gente precisa ter uma boa produção de elastina. Né? E que com o passar do tempo a gente vai perdendo, né? Nessa camada da derme, que é a camada principal, eu falo para os meus alunos que a derme é como se fosse a sopa da nossa pele. Né? A sopa por quê, Lari? Porque é nela onde fica a água, é nela onde fica as fibras de colágeno, de elastina, é nela onde tem todos os nutrientes e vitaminas necessários para que a minha pele ela tenha um aspecto mais saudável possível. Então, eu preciso manter todas essas estruturas bem resguardadas para que eu tenha uma pele com uma qualidade melhor. Né? Então, a gente consegue utilizar alguns óleos que trazem benefícios também para essas rugas e essas linhas de expressões, como, por exemplo, o gerânio, mais uma vez eu falo que gerânio é coringa para facial, né? Ele consegue trazer, né, aquele efeito antioxidante e a gente pode utilizar naquele início do processozinho de envelhecimento. Né? A gente tem estudos que falam que ele consegue melhorar a quantidade de produção de elastina e de colágeno na nossa pele. Então, por isso que a gente também pode estar indicando gerânio para quem tem rugas e linhas de expressões. O olíbano, né, que é um excelente óleo, que ele consegue suavizar muito bem as rugas, e ele melhora muito, gente, aquele aspecto da pessoa com a pele cansada, né, aquela pessoa que entra na sala, que você olha assim, nossa, como a pele dela tá opaca, tá sem vida, tá sem brilho, né, com aquele tom amarelado, aquela pele cansada, a gente pode indicar o olíbano também, e a mirra, né? A gente tem um estudo que mostra a quantidade do aumento de fibras colágenas depois do uso do óleo essencial de mirra. Né? Então, a gente pode estar indicando também para quem está perdendo essa estrutura da pele, para quem está ficando com flacidez, né, naquele roxinho e que está aparecendo mais aquelas rugas. Né? E, além disso, a gente tem o Salubelle também, né, que além de ter, né, a mirra, tem também, ele é um blend, né, ele tem outros óleos essenciais, que são, ele é específico, né, para que a gente utilize, né, como excelente antidade, né, ele tem sândalo havaiano, ele tem lavanda, tem sempre viva, tem rosas, né, que são super antioxidantes, né, como a gente falou sobre os radicais livres, eles conseguem ajudar a gente a produzir mais colágeno e elastina, então deixa a pele com viço melhor, deixa a pele com um brilho, né, com aquele aspecto e aquele ar saudável. Né? Então, a gente pode estar indicando também, né, para uma cliente, para uma amiga estar utilizando o Salubelle até para poder prevenir esses sinais do envelhecimento. Certo? Então, eu trouxe aqui, né, esses óleos aqui faciais, né, alguns, mas lógico que a gente tem muitos outros que a gente poderia, né, estar indicando, mas dá para a gente cuidar muito bem da nossa pele, dá para a gente cuidar, né, da nossa face e reverter esses sinais, né, de acne, de processo de envelhecimento e de manchas com o uso dos óleos essenciais. Né? E aí algumas pessoas me perguntam, Lari, mas e se eu não quiser tratar a facial? Eu quero agora, meu problema é corporal. Né? Eu falo que eu tenho uma busca muito grande, não só por tratamentos faciais como corporais, né? E agora nessa época que a gente está passando, né? Muitas pessoas têm me perguntado, Lari, eu estou com fome compulsiva, eu estou com ansiedade, o que que eu posso, né, estar utilizando de óleo que traga benefício? Né? Então a gente tem pessoas que estão, né, com gordura localizada, tem a celulite, Lara, eu tenho estrias, Lara, eu estou com flacidez. O que que eu posso utilizar para poder tentar reverter e minimizar esses aspectos? Né? A gente tem muita coisa legal hoje, tem muitos óleos que são riquíssimos, que trazem muitos benefícios para todas essas alterações que a gente está vendo aqui. Né? Lari, mas o que que você me diz sobre a gordura localizada? Né? Tem muita gente que me pergunta assim, Lari, mas e essa gordura não vai sair? Eu vou ficar para sempre com essa gordurinha aqui? Né, gente, a gordura localizada, né, que a gente chama, né, de adiposidade localizada,
nada mais é do que o acúmulo, né? Aquele acúmulo de células gordurosas, né, que ficam em uma área específica, né? Porque gordura localizada, ela procura aqueles lugares específicos para poder se alojar, né? É aquela região de abdômen, é aquela região de flancos, né, que é aquela cartucheira, né, que algumas pessoas falam, aquele interno de coxa, aquela regiãozinha, né, até de interno de joelho, algumas pessoas têm também, região de culote. Então, a gordura localizada, ela se aloja em regiões específicas, que muitas vezes elas são muito resistentes, mesmo para quem faz uma dieta, né, alimentar, para quem tem uma boa alimentação, para quem faz exercício físico, né, de forma correta. Tem gente que fala assim, Lari, eu já fiz de tudo, mas essa gordurinha não sai de mim de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque a gente tem uma estrutura, né? As mulheres e os homens têm estruturas que são diferentes. Né? A gente tem uma estrutura corpórea diferente, por isso que o homem geralmente acumula mais gordurinha no abdômen, né? E a mulher acumula mais gordura em região de coxa, em região de culote, porque vai do biotipo, né, de cada um. Então, essa gordurinha nada mais é do que o acúmulo do número de adipócitos. Adipócito é aquela bolsinha de gordura que vai acumulando triglicérides dentro, né, que é aquela gordurinha. Então, se eu como, e aí meu corpo entende que, eu não vou precisar gastar essa gordura, guarda aí adipócito, armazena aí dentro. E ele começa a guardar dentro do adipócito. E aí vai juntando aquele conjuntinho de adipócitos. E eles precisam de algum lugar. Então, eles vão para a região que a gente está mais predisposto a acumular, certo? Então, a gente tem a gordurinha, que é uma gordura visceral, né, que fica junto com as nossas vísceras, como a gente vê nessa imagem, e a gente tem aquela gordurinha, que é uma gordurinha de camada subcutânea, aquela gordurinha localizada, mas que a gente consegue tratar também. Tá? Então, Lari, o que eu posso indicar? O que eu posso estar utilizando para um tratamento de gordura localizada? Né? A gente tem o Smart Sass, que é excelente, né, para quem está em processos de obesidade, né, para quem está com aquela fome, né, compulsiva, né? Eu tenho alguns clientes que me procuram e falam assim, Lari, eu quero tratar essa gordurinha. Eu não sei por que essa gordurinha está aqui. Aí eu vou tentar rastrear para descobrir por que a pessoa está com aquela gordura. E aí, você come várias vezes ao dia? O que é que você gosta de comer? Ah, não, Lari, chega à noite, eu tenho que procurar alguma coisa para comer, porque eu fico nervosa e eu começo a ficar ansiosa, eu preciso comer alguma coisa. E aí, quando tá no meio do dia, se eu estiver em casa, eu dá vontade de comer de novo. Então, isso, gente, é uma fome compulsiva. É o que eu pergunto para todo mundo. Você tá com fome ou você tem vontade de comer? São duas coisas diferentes, né? Tem gente que não tá com fome, tem gente que dá uma vontadezinha de comer alguma coisa, vai lá e come, né? Então, aquela pessoa, ela precisa de um inibidor, né, de apetite, ela precisa de alguma coisa que auxilie na perda de peso, né? E o Smart, ele é um mix, né, de vários óleos, né, que conseguem trazer, né, esse benefício de inibir esse apetite e auxiliar na perda do peso. Né? Outro também que eu gosto muito, inclusive até de utilizar, né, junto com alguns cremes e fazer algumas massagens, é o de grapefruit, né, que é a toranja. Ele é muito bom para gordura localizada porque ele facilita a queima de gordura. Ele é um excelente acelerador do metabolismo. Né? Então, aquelas pessoas que falam, Lara, eu como, faço dieta, faço tudo bonitinho, faço exercício, mas eu não perco 1 grama sequer quando eu subo na balança. Isso daí provavelmente é porque a pessoa tem um metabolismo lento. Então, às vezes a pessoa tem gordura localizada, não é porque ela come muito, é porque o metabolismo dela demora a entender que ela comeu, que ela precisa gastar, que ela precisa perder aquela gordura, né? E o grapefruit, ele consegue trazer esse benefício de acelerar, avisar para o meu organismo que eu preciso gastar aquela gordurinha, certo? Então, além disso, a gente tem o funcho, né, erva doce, que a gente também pode utilizar, porque ele também é um excelente inibidor de apetite, então a gente pode estar indicando para a pessoa fazer o uso também, né? Eu acho até que tem, cadê ele? Tá por aqui. Algumas pessoas sempre me perguntam, Lari, o funcho. Ele tá por aqui. Daqui a pouco eu acho que ele tem tanto óleo, né? Então, aí a gente tem também, né, além do funcho, né, da erva doce, a gente tem a canela cássia. Gente, a canela cássia, a gente tem um artigo, né, que fala da canela com uso para perder peso,
né, para poder diminuir, inclusive, a glicose no sangue. Então, tem um estudo que fala, né, de algumas pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2, né, que fez o uso do óleo essencial de canela cássia e que conseguiu, né, diminuir essa quantidade de glicose circulando no sangue, né, e automaticamente auxiliou na perda do peso. Né? Então, a gente pode indicar também a canela cássia para esses casos, quando a pessoa ela quer perder peso, mas também tem esse aumento de glicose sanguínea. Então, muitas vezes a pessoa tem a gordura localizada, mas precisa também, né, ter esse suporte, né, com relação à glicose sanguínea. Cadê? Tá aqui? O fenel, ou erva doce, né? Então, dá para a gente poder utilizar e a gente criar um plano de tratamento realmente que traga, né, um benefício maior para a gordura localizada. Lari, mas o meu problema não é gordura localizada. Meu problema, Lari, é isso aqui, é a celulite. Né? Gente, tem tanta gente que me pergunta, né, sobre óleo essencial para celulite. Lari, o que é que dá para poder utilizar? A celulite, cientificamente falando, né, o termo celulite é um termo errado, vamos dizer assim, né, porque celulite ela vem de inflamação da célula, mas a celulite que a gente conhece não é só uma inflamação na célula, é uma inflamação geral, né, que é, na verdade, uma lipodistrofia, o tecido, né, aquela célula de tecido do adipócito, ele incha com muita gordura, a gente tem muitas vezes excesso de líquido, tem aquele edema, né, aquela circulação que está em déficit, a pessoa reclama que fica muito inchada, que no final do dia a perna incha muito, e a celulite piora, e que se não fizer exercício a celulite fica pior também, né? Então ela se apresenta como uma alteração, na verdade, na pele, que dá aquele aspecto de casca de laranja, que a gente fala, né? Aquele aspectozinho lá que tem aquelas depressões irregulares, que é muito comum em região de coxa e na região glútea também. Né? A gente tem alguns outros termos, né, que vêm na literatura, desde 1979 a gente já vê algumas pesquisas sobre celulite, e inclusive, né, com o uso de óleos também. É tanto, só para vocês terem uma ideia, né, quem aí, se tiver alguém aí que é da área de estética, com certeza já deve ter visto alguns produtos cosméticos hoje no mercado têm se voltado para os óleos essenciais. A gente já tem encontrado produtos cosméticos hoje para celulite, para gordura localizada, que já vem com óleos. Lari, eu vi um óleo que ele vem com laranja, o óleo essencial de laranja, né? Aí a gente já pensa, é alguma coisa cítrica, então é legal para uma celulite, por exemplo. Né? Então a gente tem encontrado isso com mais frequência. Por quê? Porque a cada dia que se passa, a gente vê o quanto os óleos essenciais contribuem e muito para esses tratamentos. Né? Então, na celulite, a gente tem um tecido que ele está muito inflamado. E a gente tem vários óleos que podem atuar nesse caso. Né? Aquela pelezinha com casca de laranja, gente, nada mais aparece. Por quê? Porque a gente tem aquele adipócito que inchou, que está cheio de gordura. A gente vê uma circulação, aquele sangue, ele começa a não conseguir circular tão bem naquele tecido. E aí, automaticamente, as fibras, né, da minha pele, aquelas fibras colágenas, de elastina, elas começam a ficar muito esticadas, elas puxam a minha pelezinha, que é naquele momento em que forma aquela descida, aquela depressão que a gente vê da casca de laranja, e o líquido começa a ficar muito estagnado. O meu sistema linfático, que eu falo que o sistema linfático é irmão do circulatório, né? O sistema linfático é aquele que leva a linfa, que é um líquido que dentro dele é onde estão as toxinas do nosso corpo. Né? Então, se o meu sistema linfático ele não funciona muito bem, isso significa que o corpo, o meu organismo, ele vai estar mais intoxicado. Né? Então, a partir do momento que eu penso na celulite de uma forma global, de uma forma de organismo em geral, eu penso também na intoxicação daquele organismo. Então, tem algumas pessoas que procuram tratamento para celulite, para gordura localizada também, que às vezes estão intoxicadas. E o óleo essencial, ele pode trazer esse benefício de minimizar essa intoxicação do organismo. Né? Então, na verdade, a celulite vai depender de como aquela celulite se apresenta. Prestem atenção, olha lá. O que foi que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns óleos, né, para algumas celulites que se apresentam de formas diferentes. Eu acho muito legal o Citrus Bliss para quem tem aquela celulite com inchaço. Sabe aquela pessoa que fala assim, Lari, minha perna fica muito inchada no final do dia. Eu não aguento, eu não consigo. Eu calço minha sandália para poder ir trabalhar. Quando eu chego à noite, minha sandália está toda apertada, meu pé está com a marquinha da sandália. E aí a pessoa observa que a celulite também piora. Então, nesse caso, a gente pode indicar os citros, né? Porque tem uma grande quantidade de óleos essenciais cítricos, né? Laranja-lima, limão siciliano, bergamota, mandarina,
que vão trazer auxílio para quem? Para o meu sistema linfático. Então, automaticamente, ele vai avisar para o meu sistema linfático, opa, vamos trabalhar, vamos começar a circular essas toxinas e liberar isso daí, para que aquela pessoa não sinta aquele inchaço. Então, ele tem uma função de limpar o organismo, né? Então, ele é um excelente óleo essencial para a gente poder indicar para aquela desintoxicação, para quem está com o organismo muito intoxicado, né? E muitas vezes essa intoxicação, eu queria abrir um parêntese aqui, né? Não sei se tem alguém que seja da área de nutrição. Hoje em dia a gente fala muito, né, que os tratamentos estéticos têm tudo a ver com o intestino, né? E a gente sabe que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro, né, é quem ajuda a comandar o nosso corpo. A gente produz serotonina, né, que é aquele hormônio que a gente precisa sempre estar produzindo para estar mais feliz, para estar mais disposto, para estar mais alegre. E aí, a partir do momento que aquela pessoa, ela está, por exemplo, constipada, aquele intestino parou, ela vai começar a reclamar para mim, com certeza, que a celulite dela piorou. Por que a celulite dela piorou? Porque aquele intestino está todo intoxicado, né? Ela está cheia de toxinas. Então, o que está acontecendo? Aquele intestino, ele está parando, ele está avisando para o meu organismo e para o meu sistema linfático que as toxinas estão acumulando e eu preciso fazer com que isso circule. Então, o Citrus Bliss, ele vai me ajudar justamente nesse processo, né? Então, a gente precisa, né, pensar no organismo em geral. A gente fala de celulite, fala de estria, de acne, mas a gente sempre vê que é o organismo, né, em geral, que a gente precisa cuidar. Outro que eu gosto muito de associar, inclusive para fazer drenagem linfática, por exemplo, é o zimbro, né, o junípero. Ele é muito bom para quem tem celulite associado com microvasinhos, né? Tem algumas pessoas que têm aquele inchaço na perna e tem aqueles vasinhos, né? Lara, eu tenho microvasos, eu estou começando a ter aquele aparecimento de varizes. Ele é muito bom para atuar também em problemas circulatórios, né? Então, você pode estar fazendo uma massagem, você como profissional pode fazer uma drenagem naquele seu cliente associado, né, com óleo essencial de zimbro, de junípero, que vai trazer esse benefício no sistema circulatório também. Além disso, a gente tem a pimenta rosa, né? A pimenta rosa também é muito boa para quem tem celulite com inchaço. Ele também é excelente, né, auxiliador nesse processo do sistema linfático, fazer com que libere aquelas toxinas mais rápido daquele organismo. E a gente tem o alecrim. O alecrim é muito legal para quem tem celulite associado com fatores hormonais, né? Ele consegue regular os hormônios, né, daquele organismo e tem um efeito também anti-inflamatório. Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que reclamam comigo, galera, eu tô com celulite, eu faço dieta, faço atividade física, mas não melhora. E aí, quando você vai avaliar aquela pessoa, a pessoa tem, por exemplo, um hipotireoidismo, né, que traz alterações hormonais, né, também. E aí você acaba observando que o alecrim, ele pode trazer esse benefício não só para minimizar aquela celulite, mas também para poder auxiliar naquela regulação hormonal, né? Então, a gente pode indicar o alecrim também. É como eu falei, gente, cada um vai trazer um benefício dependendo do caso da pessoa. Por isso que eu trouxe assim, qual é o caso? A pessoa tem celulite, mas tem celulite com inchaço? Ou a pessoa tem inchaço, mas também está intoxicada? Aí, nesse caso, a gente vai para o Citrus Bliss. Ah, não, Lari não está intoxicada, então a gente vai para a pimenta rosa. Lari, nesse caso é celulite, mas tem vasinhos. Aí eu já vou para o zimbro, né? Então, o raciocínio que a gente vai fazendo quando a gente vai indicar vai ser justamente esse, porque a gente tem que saber qual é a propriedade terapêutica, o benefício para aquele caso, certo? Então, a gente falou já da gordura localizada, a gente falou da celulite. Eu não sei como é que tá meu horário, tá me dizendo aí. Não, tá. Tá bom, né? Bom, vamos lá, que eu vou falando. Tô só vendo aqui as perguntinhas aparecendo. Vamos lá. E aí, gente, o que é que eu trouxe também? Flacidez e estrias. Né? Eu coloquei flacidez e estrias, né, praticamente juntos, porque o raciocínio de tratamento da flacidez e da estria é bem similar, certo? Quando alguém perguntar a vocês assim, ah, eu tô com estrias, mas eu também tô com um pouquinho de flacidez. Geralmente as duas acabam vindo associadas mesmo, né? A flacidez é uma disfunção estética bem complicada de se tratar, né? Na verdade, é o resultado de várias causas, né? Inclusive do envelhecimento, como a gente já falou, de processos de emagrecimento. Sabe aquela pessoa que fica naquele efeito sanfona? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. O que é que vai acontecer? A pele estica, volta, estica, volta. Vai chegar uma hora que as minhas fibras de elastina, né, que são elásticas, elas vão entender o quê? Ah, eu não aguento mais ficar esticando toda hora, né? Eu vou romper algumas fibras minhas, porque toda hora fica nesse estica e volta, né? E a pessoa acaba ficando com flacidez, vai perdendo essa sustentação
e essa elasticidade da pele. Né? Pacientes que passaram, né, pessoas que passaram por gestações, quem toma muito sol, pode observar que fica com a pele mais ressecada, mais flácida. Desnutrição, né? A gente sabe que muitas vezes a flacidez é derivada, né, de deficiências de vitaminas, de minerais, e o tabagismo, né, também traz essa flacidez. Né? Então, eu trouxe aqui para vocês porque a gente tem tanto a flacidez tecidual, a flacidez de pele, né, que é aquela que a gente fala, nossa, como minha pele está flácida, né, minha pele está caindo, né, aquela pelezinha da minha barriga está parecendo que é uma gordurinha, mas na verdade é uma flacidez. E tem pessoas que têm flacidez muscular. Flacidez muscular é de quem não faz, né, fortalecimento daquela musculatura, né, de quem não faz um exercício físico, né? Ah, Lara, eu não gosto de fazer uma musculação. Aí eu falo, mas vai fazer um pilates. Ah, Lara, eu não gosto do pilates, vai fazer um treinamento funcional. A gente precisa trabalhar a musculatura. A gente, né, na fisioterapia, a gente fala que uma das doenças, né, do futuro, né, também vai ser justamente, né, essa perda de funcionalidade da musculatura. A gente vê pessoas jovens que estão ficando com a musculatura atrofiada, né, mais rápido do que deveriam. Por quê? Por conta do sedentarismo. Né? Então, a gente precisa ter uma musculatura também tonificada, que muitas vezes a gente olha aquele abdômenzinho e fala, nossa, isso aqui tudo é gordura? Não, quando você pede para a pessoa contrair aquele abdômen, você fala, ó, como a barriga sumiu, né? Ficou só aquele pouquinho de gordura de nada. Por que aquela barriga fica toda lá na frente? Porque muitas vezes a musculatura, né, do reto abdominal, ela não está mais conseguindo segurar tão bem as suas vísceras. E aí, a partir daquele momento, você tem a sensação que está com gordura localizada. Então, na avaliação, a gente consegue determinar isso. Além da flacidez tecidual, a gente tem também as estrias. Né? As estrias, é muito comum a gente encontrar, né, pessoas reclamando de estrias, principalmente mulheres, inclusive mulheres saudáveis, né? É uma lesão realmente que acontece na derme, né? Porque tem aquele estiramento excessivo daquele tecido, e aí estirou demais aquele tecido, Lário, o que é que vai acontecer com a fibra? A fibra rompe, porque ela tem um ponto, né, de excesso que ela consegue segurar, que ela consegue suportar. Se você ultrapassa, a fibra rompeu. Rompeu fibra, Lário, o que que a gente faz? Aí a gente precisa atuar o mais rápido possível. A gente fala dentro dos tratamentos estéticos que quanto mais recente for aquela estria, melhor vai ser o resultado. Por isso que eu vou mostrar para vocês que tem um óleo essencial que é melhor para uma estria que é mais recente, que é uma estria vermelhinha, né, que a gente olha e fala, ah, aquela estria está vermelhinha, coça, né, dá aquela sensação como se estivesse aparecendo algumas bolinhas, né, que são algumas petequias que a gente fala. Aquilo ali é sinal de que a estria está começando a aparecer. Lá minha estria já está branca, eu só vejo aquela linha branca, aquela linha, né, que já tem muito tempo, aquela depressão, que eu passo a mão e eu sinto aquela estria. Ali já é uma estria mais antiga, aí dá um pouco mais de trabalho para a gente poder tratar. Tá? Então, a estria ela pode aparecer em região de coxa, região de glúteo, região de seio, né? Lari, e o que é que eu posso estar indicando para flacidez e para estria? Né? Eu trouxe aqui para flacidez, para o envelhecimento da pele, principalmente corporal, para flacidez tecidual, a gente tem o Yaropon, que ele é muito bom. Deixa eu ver se ele está aqui. O Yaropon ele é muito bom para flacidez de pele, né? Justamente por conta do óleo da semente da romã também, né? E essa junção da aquileia. Então, ele consegue trazer um resultado muito legal para quem tem essa flacidez tissular, essa flacidez de tecido. E a gente tem o cedro, né? Tem muita gente que pergunta assim, nossa, Lara, tem óleo essencial até para quem tem flacidez muscular? Tem também, né? O cedro, ele consegue auxiliar no fortalecimento do músculo. Então, eu posso indicar o cedro para quem faz exercício físico, para quem fala assim, ah, Lara, eu vou para academia, faço uma musculação, mas eu sinto uma dor no braço, incomoda. Você pode estar indicando o cedro também, porque ele também pode ser indicado para flacidez muscular. Lara, e no caso da estria? Para quem está com aquela estria mais antiga, né, aquela estria branca, a gente pode, né, indicar o olíbano, né, porque ele vai auxiliar não só na prevenção, como também na melhora daquele aspecto geral daquela estria, né? Então, numa estria branca mais antiga, você pode estar indicando, né, o frankincense, o olíbano, e aí você pode indicar para aquela estria vermelha, aquela estria mais recente, você pode indicar o patchouli, né? O patchouli é um excelente regenerador, um excelente cicatrizante, excelente antioxidante, né? Então, se você conhece um adolescente, por exemplo, que está com aquela estriazinha vermelha, que está reclamando que está coçando, você pode indicar o óleo essencial de patchouli, que também vai funcionar muito bem. Né? Então, vai depender do tipo de flacidez, vai depender da cor daquela estria, é isso que vai determinar qual é o óleo essencial
que a gente vai utilizar, tá? Então, tem alguns cuidados, lógico, quando a gente fala do uso, né, do óleo essencial, né, a gente precisa explicar quando a gente vai indicar para a pessoa, né, que ela tem que tomar muito cuidado com relação à exposição solar, né, com a Lara, ela vai utilizar um que seja para mancha, cuidado com essa exposição excessiva, né, que pode acabar pigmentando, principalmente cuidado com os óleos mais cítricos, né, um limão, uma bergamota. Então, essa exposição solar pode, ao invés de melhorar a mancha, acabar escurecendo novamente, né? Alguns são de uso, né, que a gente pode indicar em ingestão, como também o uso tópico puro, mas eu sempre gosto de utilizar na minha prática clínica com óleo carreador. Eu sou apaixonada, né, pelo óleo de coco fracionado, né? Então você pode estar indicando e você pode fazer também uma massagem, uma drenagem, colocar algumas gotinhas. Eu geralmente sempre coloco 3 gotas do óleo carreador, né, de óleo de coco para cada uma gota do óleo essencial. E aí eu consigo fazer uma drenagem linfática para quem tem uma celulite, eu consigo fazer uma massagem para quem tem uma gordurinha localizada, eu consigo fazer uma massagem facial, né, para quem está em processo de envelhecimento. Então, a gente consegue tratar tanto, indicar para que a pessoa utilize em casa, quanto também para que ela utilize com a gente no consultório, né, no espaço de estética. E aí, eu queria trazer para vocês também algumas linhas, né? A gente tem a linha Verage, que é uma linha que é de cuidados com a pele, né, para a pessoa que quer cuidar da pele em casa, né, que tem todo um passo a passo em que a pessoa limpa a pele, né, utiliza uma solução de limpeza facial, né, e que a pessoa vai trazer aquela higienização, remoção de sujidade da pele de forma mais natural possível. A gente tem também o tônico, cadê ele? Aqui, o tônico. A gente tem um tônico, né, que é um tônico facial, né, em que a pessoa vai utilizar aquele tônico, que ele tem óleo essencial de ylang-ylang, que é excelente também, a palmarosa, né, então ele vai tonificar aquele tecido, vai dar mais viço, deixar aquela pele com um brilho melhor. A gente também tem o sérum hidratante revitalizante, né, que a gente também, ele é um sérum que é anti-idade, que ele é excelente, porque ele também, né, tem alguns ativos como lavanda, ele tem o sândalo havaiano, então, ele vai trazer esse benefício. E o hidratante. Não adianta nada a gente limpar a pele, tonificar a pele e esquecer do hidratante facial, né? Então, você pode estar indicando o hidratantezinho facial justamente para que você tenha esse benefício de deixar água naquele tecido, fazer com que a pele fique com aspecto e com brilho melhor, porque você vai ter um depósito maior de água. Além da linha Verage, a gente tem a linha Spa também, né? Que eu estou apaixonada pela linha Spa. Eu gosto principalmente do esfoliante, o esfoliante corporal. Ele tem óleo essencial de laranja selvagem, tem toranja, gengibre e tem um grande blend de óleos, né? Ele tem uma textura que é muito legal, né? Ele tem óleo de girassol, ele tem óleo de coco, o óleo de macadâmia, que é um excelente hidratante. A gente tem vários artigos, inclusive, falando sobre o óleo vegetal, né, da macadâmia, e amêndoas doces e a noz cucuy, né? Eu pesquisando um pouco mais sobre a noz cucuy, eu vi que é um óleo vegetal que ele não dá aquele aspecto de que a pele está grudando. É por isso que quando a gente usa o esfoliante, ele não dá aquela sensação de que a pele ficou grudando depois. É justamente por conta do óleo da noz cucuy. Né? A gente tem também a loção para mãos, né, com Citrus Bliss, né, que ele vem com óleo de semente de girassol e o óleo de macadâmia, né, para as pessoas que, principalmente nessa época agora da pandemia, tem muitas pessoas que utilizam muito o álcool, né, nas mãos para poder fazer aquela desinfecção e sempre pede alguma coisa para poder hidratar as mãos. E a gente pode estar indicando, né, a loção da linha Spa do Citrus Bliss. Então, a pessoa pode utilizar nessa região das mãos para poder manter essa região hidratada. A gente tem também, vou mostrar ele, a gente tem o sabonete hidratante, né, corporal, que vem com óleo essencial de bergamota, toranja, cedro, e o que é bem legal é que ele tem surfactantes que são naturais, derivados do óleo de coco e de ácidos graxos que são essenciais, que não vão trazer prejuízo para a natureza, né, que não vai trazer prejuízo para o tecido, né, para a pele do meu paciente, da pessoa que eu estou indicando. Então, ele é muito legal justamente também por conta disso, né? Então, é um óleo que muita gente às vezes pergunta, mas será que ele vai deixar minha pele muito desidratada, muito ressecada? É muito difícil isso acontecer com ele justamente por conta, né, desses ácidos graxos que são naturais e do óleo de coco. Né? Além disso, a gente tem também a loção para as mãos, né, e para o corpo, que também tem o óleo de macadâmia. Nesse caso, ele já é um creme que você pode, inclusive, colocar algumas gotinhas,
né, de algum óleo essencial. Ah, Lara, eu quero fazer uma massagem em casa, eu tô com a perna muito inchada, com muita celulite, posso pingar uma gotinha de óleo essencial de junípero, por exemplo, zimbro, coloca algumas gotinhas, 2, 3 gotinhas, né, e coloca numa porçãozinha do creme e faz aquela massagem na região das pernas, né, para poder tirar aquele aspecto, né, de pele, daquela perna inchada, com celulite. Então, você pode estar indicando e fazendo uso em casa também. Né? Além disso, tem o Salubelle, que minha mãe esqueceu, eu acho linda a embalagem dele, né? Que é aquele blend anti-idade que eu comentei com vocês lá no comecinho, que ele é riquíssimo, né? Ele tem vários óleos que vão trazer aquela tanto a prevenção dos sinais de envelhecimento, como ele também consegue tratar as rugas, linhas de expressões e aquele aspecto de pele cansada que a gente comentou lá no começo, certo? E aí eu trouxe também a técnica Aromatouch, né, que eu não conhecia, eu conheci, né, há pouco tempo, né, minha mãe, Cláudia, conhecia através da técnica Aromatouch, que nada mais é, né, do que tá faltando aqui alguns óleos nisso que a gente estava utilizando, né, e a técnica Aromatouch, para quem trabalha na área de estética, é muito legal, porque, na verdade, como se fosse uma técnica de massagem que a gente utiliza, né, os óleos essenciais, o balance, o lavanda, o hortelã-pimenta, cada um de uma forma diferente em um momento da massagem, né, juntamente com óleo de coco fracionado, né, e ele ajuda muito no sistema imunológico, porque a gente tem o On Guard, né, ele ajuda muito, né, a trazer um efeito sedativo e relaxante. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por essa fase, estão muito ansiosas, né, estão depressivas, em que a gente precisa muitas vezes do toque. Né? Então, o profissional que trabalha na estética, ele tem esse poder, né, de atuar com o toque e ainda tem o benefício de utilizar os óleos essenciais, né, para poder trazer muitos outros benefícios e fazer com que aquela massagem, né, tenha um toque que seja completamente diferente do que ele muitas vezes já está acostumado, né? Então, a técnica Aromatouch, você pode colocar, né, no difusor aquele óleo, né? Então, você pode fazer a indicação para que ele utilize, né, tanto os óleos em casa quanto você faça aquela massagem e você já deixa o ambiente todo preparado para você fazer aquela massagem, né? Então, o Aromatouch também é bem legal. E além disso, né, minha mãe ela trouxe aqui, né, para quem ainda não viu, né, o Trim Shake, né, que é do Smart Sass, né, para quem está participando daquele processo de perda de peso, emagrecimento, obesidade, né, você pode também estar indicando, né, para que a pessoa faça uso, né, enquanto você está fazendo o tratamento com a pessoa, né, no procedimento estético no consultório, você pode estar indicando para ela utilizar o Smart Sass em casa e utilizando o Trim Shake também para poder auxiliar, né, nessa inibição do apetite, né, nessa fome compulsiva. Então, a gente também tem mais essa outra ferramenta aqui para quem está passando por esse processo. O lactante pode usar os óleos essenciais? Então, vamos lá, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a paciente que tem o melasma e que está no pós-gestação, porque provavelmente ela está amamentando ainda, né? Então, tem esse processo de lactação. O que geralmente eu sempre gosto de fazer é conversar com o obstetra dela também, porque às vezes o obstetra não conhece, né, o poder dos óleos essenciais, às vezes ele não conhece as propriedades, então a gente conversa e explica que é um produto natural, né, que vai trazer um benefício, como é que ele vai atuar. Então, se o obstetra dela liberar, a gente pode estar indicando sim, mas eu sempre gosto, até por uma questão ética, né, de estar fazendo esse acompanhamento junto com o obstetra. Então, ele liberando, a gente pode indicar, não tem problema não. Até porque quando a gente passa um óleo essencial, ingere, aquilo vai para o leite também, né? Então, aquilo Justamente. vai acabar indo para a criança. Sim. É para misturar os óleos ou passar direto na pele? É para ingerir? Então, aí o que geralmente a gente faz? Eu, no consultório, eu gosto de fazer a associação com um creme neutro, né? Colocar algumas gotinhas e fazer a aplicação. Alguns eu coloco só no difusor, né? Para que a gente tenha aquele benefício. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que faz tratamento de acne e eu coloco só para poder fazer aquela difusão. E aí, só de sentir o cheirinho ou durante uma vaporização, a gente já tem o efeito secativo, né, da Tea Tree, por exemplo. Então, vai depender muito do óleo que você vai indicar, né? Então, a pessoa está naquele processo de emagrecimento, por exemplo, você pode estar indicando Smart Size, você pode estar indicando, né, um limão siciliano para quem está com intoxicação, né, que a pessoa utilize em cápsulas, ou que ela coloque algumas gotinhas para que ela faça a ingestão também. Então, vai depender muito do que você vai indicar. Mas no consultório mesmo, né, estético, a gente associa, inclusive, com cremes que são neutros e na aplicação tópica. E aí, como eu falei, eu gosto muito do óleo carreador,
né, o óleo fracionado de coco, a gente faz aquela misturinha e aí a gente consegue, né, fazer aquela aplicação de forma tópica, seja para uma massagem, seja para uma drenagem, ou seja já para poder finalizar um tratamento mesmo. Então vai depender do que a gente vai indicar. Posso fazer um blend para uso do rosto e pescoço com lavanda, melaleuca, frankincense e óleo de coco fracionado? E qual proporção seria? Então, vamos lá. Lembra aí de novo. Melaleuca, se a pessoa tiver acne, né, por exemplo, né, tiver com oleosidade excessiva, pode utilizar melaleuca. A lavanda, né, se tiver com aquele aspecto de que a pele está inflamada ou que a pele está ficando, né, muito vermelhinha. Nessa época, tem algumas pessoas que estão reclamando bastante, né, de acne específica nessa região da mandíbula por conta das máscaras, né, do uso excessivo da a máscara facial de proteção. Então, a pessoa também pode estar fazendo a lavanda para minimizar isso, né? E aí, com o óleo de coco, eu geralmente sempre sugiro que a cada 3 gotinhas, né, do óleo de coco, você pode estar utilizando uma do óleo essencial, então pode fazer aquele blend, até colocar num roll-onzinho, né, para poder utilizar nessas regiões e fazer a aplicação, né? Mas tomar muito cuidado com essa aplicação pura. Então, por isso que eu sempre indico com óleo fracionado de coco. Bom, que você já até respondeu que algumas pessoas tinham perguntado se poderia colocar direto na pele ou se era para diluir. Forma de uso do Yarrupou e o cedro. Então, o Yalupou e cedro, né? O Yalupou e o cedro, ele é muito legal, como eu falei, para quem tem aquele homem, né, o adolescente que tem aquela acne, né, que é aquela acne masculina, porque ele estimula, né, a energia masculina, né? Então pode fazer indicação do cedro. Então, às vezes chega um paciente adolescente para mim e que vai tratar acne, eu coloco algumas gotinhas no difusorzinho, né, antes de fazer uma limpeza de pele, por exemplo, para poder estimular essa energia masculina e fazer com que controle esses hormônios também, né? E o Yalupou eu também posso estar indicando, né, para um paciente que ele também tem um efeito antioxidante, então para quem tem manchas, ele também vai ajudar, né, para quem está em processo de envelhecimento. Então, a maioria desses faciais, né, do gerânio também, inclusive, que eu falei muito, né, eu acho que alguém deve ter visto, ai meu Deus, ela falou tanto do gerânio, porque o gerânio é um excelente antioxidante. Então, quando o óleo essencial ele tem esse efeito de antioxidação, ele consegue trazer esse benefício geral para a pele, né? Esse aspecto, essa melhora geral da pele, de brilho, viço, a gente consegue ver quando o óleo essencial tem esse efeito antioxidante. Agora, para terminar aqui, como usar para melasma? Eu escolhi até mais de 3, né, gente? Fui generosa. Mas quem tiver alguma pergunta depois, qualquer coisa me manda, né? E aí pode falar comigo, me chama lá que a gente conversa. Deixa eu ver. Perguntando meu número, eu vou colocar aqui também. Com relação ao melasma, eu acho legal fazer o blendzinho, né? E colocar no rolon também para fazer a aplicação tópica. Inclusive, para quem tem consultório aí de estética, que tem aquele paciente que sempre faz o tratamento para melasma, você pode fazer, né? Eu tenho uma colega minha que é de Maceió, que ela faz a misturinha, ela fala, Lara, eu coloco um lacinho, já dou de brinde para minha cliente, né? Coloco o óleo, né? O fracionado de coco e já coloco também um óleo essencial, já coloco um gerânio, né? E ali a gente já entrega para ela utilizar em casa, né? E ter aquele benefício para que ela comece a entender o poder também, né, do óleo essencial, porque tem muitas pessoas que chegam para a gente para fazer tratamento estético que não sabem, né, que o óleo essencial pode estar atuando inclusive no melasma, né? Então a pessoa pode fazer aquela aplicação tópica, geralmente eu sempre indico à noite, né, porque a pessoa não vai ficar exposta à luminosidade, né, pedir para não ficar na tela do celular, na tela do computador, porque isso faz com que manche a pele da gente também, né? Tem muita gente que acha que é só o sol, né, mas essas luzes visíveis também acabam manchando a pele da gente, então aí eu geralmente sempre indico que a pessoa utilize à noite, né? Então ela aplica antes de dormir, deita e aí no outro dia ela faz, né, todo o processo de higienização da pele dela. Obrigada, Larissa, obrigada. Mais uma vez, olha aí o bate-papo que você vai ver quantos elogios, quantos agradecimentos. A galera tá assim enlouquecida, quanta informação valiosa você passou pra gente. A gente só tem a agradecer mesmo. E lembrando, gente, que dia 20 do 7 vai ser aquele mega treinamento com a Nathalie, diretamente lá dos Estados Unidos, a nossa linha ascendente. E vai estar qualificada a participar desse treinamento quem fizer 200 pontos até o dia 15. Então, dá tempo ainda de se qualificar. Fora se qualificar para esse treinamento, você vai levar aí o produto do mês, né? Produto do mês não, o produto da promoção de
de 400 pontos, que é o Romã Camomile, e também vai levar o produto do mês, que vai fazer até o dia 15, se estiver no LRP, que é o cedro. A Larissa falou bastante do cedro aí. Então, aproveite que vai ser uma oportunidade única de estar aprendendo com a Nathalie.